Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus 26, 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como todo o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula da Sala Clóvis Tavares, da Escola Jesus Cristo, nesse mês de julho. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz e estamos no capítulo 4. Esse capítulo continua a temática do capítulo 3, que é sobre mediunidade. E ele tem por temática central mediunidade e vampirismo. Aborda o vampirismo nas relações psicofônicas entre encarnados e desencarnados, que, na verdade, eles estão numa reunião de psicofonia. E tem ainda outros temas que nós retiramos do próprio livro. Um deles é a necessidade de manutenção de nosso corpo e espírito saudavelmente equilibrados para uma tarefa mediúnica. Outro tema que ele aborda é esse: o corpo doente assinala a mente enfermiça, e a mente enfermiça atrai bacilos que sugam as energias psíquicas do homem. A missão do superior é amparar o inferior. Isso é outro tema abordado nesse 4º capítulo, que essa parte é sobre comer animais como nós comemos, né? O legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual do homem. E esses são alguns dos temas que André Luiz aborda nesse capítulo. Então, à guisa de entendimento maior do que seja o vampirismo, nós vamos voltar aqui em 1926, quando Arthur Conan Doyle escreve o seu livro História do Espiritismo, e nele já falava do vampirismo, escrevendo sobre os espíritos inconformados de deixar o mundo físico. E ele diz assim: tais espíritos pareceriam uma ameaça constante à humanidade, porque se a aura protetora do indivíduo fosse, de certo modo, defeituosa, aqueles poderiam tornar-se parasitas, estabelecendo-se nela e influenciando ações de seu hospedeiro. Então, em 1926, nós já vamos começando a ouvir falar do vampirismo em uma obra dita espírita, porque trata dessa vida do além, da relação com os espíritos. Observação sobre esse defeituosa que ele fala aqui, aura defeituosa, refere-se às vibrações de baixo teor vibratório que nós costumamos manter dentro de nós. Essa ação de vampiros é conhecida da humanidade e até deram a esses espíritos vampirizadores uma forma
até horrorosa, horripilante, que amedronta, né? E é tão importante o conhecimento dessa triste realidade que todos nós enfrentamos aqui na Terra, que André Luiz aborda vampirismo em quase toda a sua obra, se não é em toda. Dentro da pesquisa que fiz, eu achei em Nosso Lar um capítulo sobre vampirismo naquele capítulo daquela aborteira, que chegou lá com 58 pontos negros no corpo, 58 crianças que ela matou, fetos que ela matou para sua sobrevivência, para ganhar dinheiro e sobreviver, uma forma de vampirismo. Nos Mensageiros nós encontramos, em Missionários da Luz estamos estudando hoje, No Mundo Maior, Libertação, Evolução em Dois Mundos, Sexo e Destino, enfim, quase toda a sua obra, André Luiz fala sobre esse assunto. É porque ele é muito mais comum do que nós pensamos e nós todos estamos sujeitos a essa ação de vampiros. Então, isso fala da importância desse tema para a humanidade em geral, tão descuidada das coisas do espírito e tão invigilante, né, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Vamos ver assim alguns livros. Nosso Lar já está aí um capítulo inteiro, Vampiro, falando dessa mulher. Nos Mensageiros que nós estudamos aqui recentemente, o tema é abordado no capítulo 40, que nos apresenta os vírus e bactérias que seguem atrás da matéria mental dos humanos, até pelas ruas, adoecendo-lhes os corpos. Temos, então, aí, reproduzindo o que nós estudamos, relembrando, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Essas bactérias flutuam em grupos, obedecendo ao princípio da afinidade. Em Evolução em Dois Mundos, didaticamente, André nos apresenta os parasitos fisiológicos dos reinos inferiores e explica, assim, o processo. Após se insinuar com astúcia, cria para si mesma vantagens especiais com manifesto prejuízo para outra, que passa em seguida a condição de vítima. Ou seja, esses animaizinhos, em geral muito miudinhos, né? Eles chegam, outros são grandes, eles chegam a nos fazer vítimas deles. Então, ele fala da vampirização que nós sofremos fisiologicamente, falando nos hematófagos, piolhos, pulgas, nos plateumintos, a tênia, esquizotossomas e outros mais hospedeiros do corpo físico, para então ele ir devagar chegando nesses hospedeiros invisíveis. Ele compara esses hospedeiros invisíveis a esses hospedeiros visíveis, né? Ao piolinho que a gente cata na criança e mata porque é um hospedeiro desagradável que arruína a saúde da pessoa. E continua no livro Evolução em Dois Mundos. Em processo diferente, mas atendendo o mesmo princípio de simbiose prejudicial, encontramos os círculos de obsessão e vampirismo. Aí ele vai entrando. Entre
encarnados e desencarnados desde eras recuadas, em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo, à crueldade, à ignorância e ao crime. Então, nós já fomos chamados, desde o início de nossa razão, à lei divina, e sabemos que devemos, para andar de acordo com ela, renunciar a essas crueldades nossas. Por inaceitação da morte, que obriga esses espíritos a despirem-se de seus bens, da terra e até de seu corpo físico, e também até por vingança, eles fazem isso. Aqueles que foram vítimas de roubo, de latrocínio, né? Ou de homicídios, né? E por vingança, por qualquer motivo, eles saindo do corpo, eles começam a ser hospedeiros nos corpos daqueles que lhes vitimaram com a morte. Então, eles entram na mesma faixa mental de seus ofensores e, por isso, aí podem se instalarem como hospedeiros. Então, muitos atacam o cérebro, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que classificamos como infecções fluídicas. Se não sabíamos o que seria infecções fluídicas, André Luiz nos explica detalhadamente nesse capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. São os espíritos quando se instalam, quando atacam o nosso cérebro, né? E nos leva com isso à loucura. A loucura pode ser fruto também dessa hospedagem indevida, né? No livro No Mundo Maior, há uma descrição de um doente em um hospital que, embora ele estivesse imóvel, acusava uma forte tensão nos nervos. E André Luiz foi levado por Calderaro a acompanhar esse caso, e ele percebe a presença de um companheiro de sinistro aspecto junto dessa criatura. E ele descreve assim: pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam desde o tórax até a cabeça. Fios tenuíssimos, pensamentos, comoções e sentimentos permutados entre ambos com matemática precisão. É outro caso, eu me lembrei até de uma obsediada que vinha aqui em casa e ficava aqui o dia inteiro se tratando só no ambiente da casa. E ela dizia para meu pai: Peixotinho, tem aqui, estão tirando os fios daqui, trocando para cá, estão mexendo nos fios da minha cabeça. E eu era criança e eu achava aquilo engraçado, essa história de trocar fios. E agora estou vendo aqui na obra de André Luiz esse conluio sinistro atacando a, a mente, o cérebro humano. Também no livro de Martins Peralva, nós encontramos um gráfico muito interessante sobre a vampirização, que colocamos na apostila para que vocês observem, né? A localização habitual
desse processo de vampirismo fica no fígado, no estômago, no aparelho digestivo e na zona do sexo. Também as causas efetivas da aproximação desses hospedeiros são os desregramentos, os nossos emocionais, as nossas desilusões, nossos momentos emocionais difíceis, a glutonaria, os excessos alcoólicos, a cólera, a tristeza, o ódio e outros sentimentos negativos que carregamos conosco. Agora nós vamos começar, como toda aula, a analisar cada parágrafo, cada grupo de parágrafo, que a lição tem 45 parágrafos. Espero que todos estejam com o livro aberto, com os parágrafos já previamente numerados, como nós fazemos na aula. Nas nossas aulas presenciais. Então, do parágrafo 1 ao parágrafo 6, começa assim. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida a palavra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Alexandre é o mentor de André Luiz nessa obra. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou, satisfeito, que em se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos vacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bactérias, diversas. Desculpa se eu leio alguma palavra mal lida, porque estou enxergando pouco. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Aí eu parei para a gente analisar esses 6 parágrafos. As reuniões que nós avaliamos, às vezes, como de pouco proveito,
muitas vezes porque nós desconhecemos o que está acontecendo no âmbito do trabalho das entidades espirituais que ali militam. Então, muitas vezes nós achamos que o rendimento não foi muito grande, mas para o plano espiritual elas são excelentes. Então, ele registra aqui a alegria dos dirigentes espirituais dos trabalhos desobsessivos dessa noite. Enquanto nos encontramos concentrados, os benfeitores atendem a filas enormes de espíritos em sofrimento. Então, Alexandre fala do sucesso do trabalho contra o vampirismo. Então, nós não vimos, não assistimos esse outro lado do trabalho espiritual, né? Então, esse tema empolgou muito André Luiz aqui na Terra e ele está maravilhado com os novos conhecimentos que ele estava adquirindo, é, observando esses incômodos hospedeiros físicos, né, do homem, que era o que ele fazia, e agora observando os hospedeiros espirituais, e ele achava de uma novidade muito grande para ele. Interessante também a gente observar que era um mundo novo, completamente novo para ele. O mundo espiritual que atua na nossa vida física, ele é novo para quase todas as criaturas. Continuando no parágrafo 7. Não me contive, expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou: muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E, a encorajar-me, fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Aqui, Alexandre já falava da tarefa dele, futura, que seria desvendar esse mundo espiritual para nós, daqui da Terra. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Interessante observar, desde que encontre guarida no estojo, nosso corpo, estojo de carne dos homens, desde que nosso pensamento se afine com o dele. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias. Está aí uma definição do que seja vampiro. Continuando agora no parágrafo 14 a 18. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar
de mais sérios esclarecimentos e continuou. Você não ignora que, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou o de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. Surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas, importante esse texto, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos, desculpa. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Nós tiramos esse texto para na apresentação das temáticas que esse capítulo aborda. E esse é o texto. O corpo, quase sempre o corpo doente, assinala a mente enfermiça. Toda doença começa na mente. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Claro, se há uma quebra no molde com que a gente vai elaborar um novo vaso de barro, é claro que o vaso vai também refletir essa quebradura do molde que lhe deu origem. Peço perdão a todos, mas houve uma dificuldade ali grande com a iluminação e eu tive que mudar o espaço onde estou gravando a nossa aula. Então, continuando agora, no parágrafo 16, compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas a novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos.
De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra as diversas flagelações climáticas entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Ora, André Luiz faz perguntas brilhantes, por muito saber, e que, pelo menos na minha área de conhecimento, me sinto muito distante de todas esses conhecimentos, que talvez sejam até novidades, até mesmo para o pessoal da área médica. E até o 18, parágrafo 18, vamos ler agora, não sotei a curiosidade recorrendo à admirável experiência de Alexandre. Então, era um mundo novo que se abria para André Luiz. Ele aprende que o mundo microscópico obedece a mesma ordem do que ele conheceu aqui. Alexandre, o instrutor, cita quadros dolorosos de patogênese da alma, tais quais a cólera, a intemperança, os desvios do sexo, as viciações de vários matizes, que formam criações inferiores que nos afetam a vida íntima. E tudo isso facilita a ação desses vampiros. A gente pode também relembrar que Kardec faz uma divisão dos médios segundo as suas qualidades morais, os médios imperfeitos e os bons médiuns, ou chamados médiuns sérios. Vejam o livro dos médiuns na questão 196, 197. E que no livro dos Espíritos também observar a questão 469, por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus. Essas questões estão muito ligadas a esse estudo de hoje. Estudar o Missionários da Luz nessa temática de mediunidade, tendo por perto o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec é o nosso roteiro seguro, não é? Continuando, parágrafo 19. Ouça, meu amigo, como verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores em nosso domínio? Como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades. Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio. Ou são as criações vampirísticas, né? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente a semeadura, depois a colheita, ou seja, não vamos botar o carro na frente dos bois. E tanto as sementes de trigo como de escarracho, encontrando terra propícia, escarracho é uma erva daninha, né, que invade as searas de plantio. Encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo,
antes da afecção, existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Brias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores, que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, mais uma explicação, e esse parágrafo 21 aqui está excelente, com excelentes esclarecimentos para nós sobre essas afecções psíquicas, porque nos fala aqui que a moléstia da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o ambiente. Tem que haver o ambiente para que as bactérias ou os bacilos se multipliquem, como ele bem esclareceu aqui nos vegetais. Você planta o trigo, né? Tanto o trigo como o escarracho proliferam, nascem, semeou, vem. Então, lembra da parábola do joio e do trigo, que o inimigo colocou joio na plantação de trigo? Então, isso acontece. E havendo todas duas, toda a planta boa e a planta ruim se multiplicam igualmente. Então, o esforço deve ser do homem, de limpar a sua seara, tirar as plantas ruins, assim como o esforço deve ser nosso na vigilância das nossas ações, né? Dos sentimentos, porque os sentimentos geram as criações, os pensamentos nossos dão a forma, e é por essa forma que os obsessores nos identificam, que nós somos aquilo que nós pensamos. E se nossos pensamentos são ruins, são destrutivos, são tristonhos, são odientos, são condenatórios demais das criaturas, tudo isso vai atrair espíritos semelhantes a esses pensamentos, porque eles vêm pelas nossas formas, as formas que os pensamentos têm, né? Vale aí a leitura de Pensamento e Vontade de Ernesto Botzano, que nos mostra que pensamento tem forma, tem cheiro, tem cor, e é por essas formas que nós criamos em volta de nós, quando nós pensamos, que eles nos identificam.
os pensamentos dão a forma e consequências de infinitas expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo em si mesmo, cada um de nós é que é realmente o responsável pela emissão das forças que nós lançamos em circulação nas correntes da vida. Então, uma casa ela vai ter a ambiência que se coadune com os pensamentos das pessoas que vivem naquela casa. Se ali há muita desavença, se há mágoa, se há ódio, esses pensamentos vão atrair espíritos doentes nessas formas de doenças, de ódio, de malquerença. Então, essa lição de hoje nos ensina muito a evitar a cólera, a desesperação, o ódio, o vício, porque tudo isso oferece um campo muito perigoso, a proliferação de germens psíquicos na esfera da nossa alma. Então, nós nos viciamos, isso que é chamado de personalidade viciada. As pessoas que têm pensamentos e sentimentos, pensamento vem dos nossos sentimentos. Se sentimos mal, pensamos mal. Se sentimos bem, se somos pessoas de bem com a vida, felizes com tudo que a vida possa nos favorecer, nós, então, vamos atrair companhias assim, né? Gratas, sinceras, e é disso que nós precisamos. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou: não sei não, sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Até aqui, Alexandre vai entendendo o vampirismo, né? Esse parágrafo 21 nos responsabilizou por todas as emissões que nós fazemos, emissões de pensamentos que são fruto dos nossos sentimentos. Então, agora, nós vamos ver casos assim de vampirismo. Conheci na minha infância, na minha pré-adolescência, um caso triste de vampirismo. Era uma criança com cerca de uns 2 anos, mas tinha um desenvolvimento físico de meses. E essa menina morava aqui perto da nossa casa, e a mãe trouxe a criança aqui, e nós achávamos que a menina estava passando fome, porque era os ossinhos e uma pelezinha em cima dos ossos. E meus pais foram lá para ver a menina comer. E a menina comia um prato de trabalhador braçal, prato de cortador de cana, um prato volumosíssimo. E comia com uma avidez louca e estava naquele estado de subnutrição. E meu pai viu lá espíritos horríveis e viu que no ambiente da casa havia muito xingamento, muita briga, muito palavrão. A própria mãe era assim muito desbocada e falava muitas coisas obscenas e o ambiente era horrível. Aí minha mãe resolveu que a menina viria almoçar, fazer as refeições aqui em casa. Como era aqui pertinho, a mãe trazia e ela sentava à mesa ali e
e era dada comidinha na boca, eu dava, outro dava, e a menina começou a se desenvolver, a engordar, e vinha aqui, dava passe todo dia na criança, a aguinha fluidificada para ela, e a menina, enfim, se salvou. Um caso que a família já esperava pela morte da criança, já estava conformada com a morte. Era um caso típico de vampirismo. E esses espíritos, então, foram aqui encaminhados, foram aqui doutrinados. Passados muitos anos, eu encontro essa menina, já uma senhora enorme, de gorda, numa feira em Cabo Frio, e ela falou meu nome, me chamou, eu fui olhar, mas eu não conhecia. E ela disse: Ah, eu sou aquela menina que sua mãe salvou. Porque realmente todos, ela dizia, pequenininha, ela dizia: Quem salvou você? Ela dizia: Foi Dona Bebe. Então, era assim a gratidão, né, dela e da família. E sobre isso também, a gente encontrou na Revista Espírita de 1860 o que um espírito psicografando lá na prancheta, ele escreveu assim: Gosto de boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, e o café e o licor. Então, o espírito escreveu só isso. E Kardec, que era um grande pesquisador, foi pesquisar. Esse daí vampirizava não só os glutões, como aqueles aficionados do sexo em grande quantidade, né? Então, ele não perdeu a ocasião de inquirir esse espírito sobre a forma como ele se saciava sem o corpo físico. Ele era, naturalmente, na Terra, acostumado a comer bem, a ter muitas companhias para suas trocas sexuais. Aí Kardec perguntou a ele: quando vedes comidas gostosas, sentis vontade de comer? E ele falou: Ah, comer, eu não posso mais. Para mim, estes alimentos são o que são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isso vos contém. Então, ele fez uma comparação mostrando a forma como a vampirização acontece. Ele absorve a essência do alimento que o encarnado come pela propriedade de absorção do seu perispírito. É uma das propriedades do perispírito. E assim acontece com o álcool, com as drogas e até mesmo com os prazeres sexuais. Continuando agora no parágrafo 23, sei que a sua perplexidade é enorme, é o Alexandre falando com André Luiz. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente, a ideia de Deus criou princípios religiosos sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados
no serviço dos alfaiates, naquela época, né? Hoje, nas lojas de grife, né? O monte, alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre, assim, reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais, entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros. Nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias no corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da Terra, absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhe os corações repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, são almas paralisadas moralmente as pessoas que costumam ser vítimas de vampirismo. E nessa classificação estamos todos nós, não é? Nós vamos sendo classificados assim. Deus meu, exclamei sobre forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando, talvez, que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou, naturalmente, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Então, o instrutor classifica
nós, humanos, como velhos residentes nos abusos da lei. Nós somos classificados assim, e é verdade, nós somos reincidentes no abuso da lei. E lembra ele que a humanidade, desde os seus primórdios, recebeu a ideia de Deus e essa ideia, através de vários preceitos religiosos que também nós recebemos, regras de bem viver, desde toda a antiguidade, olha, eu faça aos outros como queres que te faça. Está aí em todas as culturas, em todas as épocas, nos lugares mais diferentes, né? E nós não mudamos o nosso modo de ser. Aí Alexandre fala da fragilidade dos pais, que são os tutores dos seus filhos, que dão exemplos ruins para os seus filhotes, né? Essas larvas são portadoras de magnetismo animal e nós vamos sendo sugados sempre aqui na Terra por esses espíritos, e já vi muitas vezes criaturas em bares sendo com verdadeiros monstros, com as unhas imensas, assim, atada ao corpo do jovem vivo, né, na Terra, para sugar-lhe as emanações etílicas através da propriedade de absorção do perispírito. Agora, vamos para o parágrafo 30. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. Quando nas, e nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras, dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos, incontáveis, oh meu Deus. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de cefa, e o pobre animal, muitas vezes, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. É mesmo, né? Antigamente engordava-se os porcos que o bichinho já não levantava mais. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das pautas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios
para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. É uma previsão que aí é feita, que futuramente não vamos mais usar das proteínas dos animais. Não precisaremos mais matar os nossos companheiros de existência aqui na Terra, dos reinos inferiores a quem nos cabe amparar e proteger. Ele começa aí a falar que os animais nos requisitam roteiros de progresso e de valores educativos, e fala dessa crueldade dos homens, né? Para explorar mais intensamente certos sabores. E, no fim do parágrafo, ele anuncia que isso está com o tempo contado, né? Então, aí há um bom questionamento de Alexandre. Como requerermos, aí continuando aqui no 31, contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante, e a proteção das esferas mais altas e o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa dos nossos superiores, porque nós temos o anjo da guarda, está lá no Livro dos Espíritos, bem explicitado várias questões sobre a existência de um tutor espiritual para cada um de nós, que é a doutrina do anjo da guarda. André, meu caro, falou Alexandre, benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar. Porventura, atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa
e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. Na qualidade de médico, você não pode ignorar que, que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germen de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades em determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônio, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso. Tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompera seu instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção. Vamos continuar depois, vamos comentar aqui. Não, vamos ler até o de cá. Interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos no momento para outro, e nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos erros multimilenários, mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos para a nossa era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Meu Deus, que parágrafo enorme! Os parágrafos nesse livro são enormes. Para dar tempo, eu tenho que ler muito rápido. Então, vem falando sobre os nossos hábitos de devorar os cadáveres dos animais para buscar proteína, né? E, e esse questionamento de Alexandre, como requerermos o auxílio dos superiores se nós não auxiliamos os inferiores e ainda os matamos? Aí, quem quiser aprofundar o estudo, não dá muito tempo aqui para a gente comentar muitas coisas, mas quem quiser aprofundar, verifiquem as questões 489 até 492 no Livro dos Espíritos. Nós concluímos, então, que nós somos infratores da lei de auxílio mútuo, pois a missão do superior é amparar o inferior. Também sobre a questão dos animais, podemos consultar
o segundo livro do Livro dos Espíritos, com o título Os Animais e o Homem, questão 592 em diante. Então, é porque nós estudamos a obra de André Luiz sempre relacionada com a obra de Kardec, né? O instrutor Alexandre reconhece, porém, que não se podem mudar, de repente, os nossos hábitos milenares, né? Vamos continuar para dar tempo. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrado sem a presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertara meu ser, e a mim também. Esses questionamentos me tocaram muito, e eu estou vendo chegar aí uma nova geração que não gosta de carne, não come carne, uma geração antiga se esforçando para deixar o hábito da carne, e umas pessoas só comendo a carne branca, já é um processo, né, inicial de educação, e outras pessoas já até veganas, né, comendo vegetais e não comendo nada de origem animal. Continuando aqui sobre os esclarecimentos de Alexandre, o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor no universo. O delicado orientador interrompeu-me o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando: segundo, observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Então, o real desenvolvimento da mediunidade passa pela nossa ascensão espiritual. André, não importa que os nossos amigos, entretanto, André, não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação, que era, ele se refere à reunião que estava ali acontecendo, nós vimos na outra semana, um era glutão, outro era a sexualidade exacerbada. Então, ele está se referindo que não importa que os nossos amigos, os médios, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Quando entramos numa casa espírita, quando participamos de uma reunião mediúnica,
muitas vezes a gente vai, ouve, fica concentrada numa palestra bonita que fala de Jesus, fala do bem, do amor, espalha luz naquele ambiente, nós ficamos ali. E ali nossa mente se eleva, vibra noutros padrões, mas quando nós saímos, se voltamos aos mesmos padrões da hora da entrada, pensar na comida, pensar no sexo, pensar no álcool, pensar nas coisas que fornecem os prazeres que nós gostamos, se isso volta àquelas companhias de antes da reunião, nos aguardam na porta e, novamente, se amoletam ali junto de nós, desculpa a expressão, mas é isso, se jungem, se grudam ali e voltam conosco para casa. Lá fora? Perguntei, alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem, de fato, estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Oh, que lições! Exclamei, notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, o instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Aqui se encerra esse capítulo que nos esclareceu tanta coisa. Gostei desse texto que diz assim, que eu busquei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E ainda, no item 9, o Espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Porque a mediunidade, antes usada para revelações, para intermediações simplórias e até mesmo nocivas, ela ganha, com o estudo do Espiritismo, uma dimensão mais alta e é realmente uma missão. Para nossa melhor orientação, devemos reler aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. Ali nós vamos saber como não ser vampirizados pelos espíritos inferiores. Outra observação que muitos médiuns não percebem é que eles são auxiliados na reunião mediúnica com a retirada desses espíritos vampirizadores que neles estão hospedados, mas que sem a disciplina, sem a renovação de seus sentimentos e, consequentemente, de seus pensamentos, eles atraem novamente os vampiros renitentes e cruéis para si. Como nós temos dado
tanto trabalho aos nossos benfeitores espirituais. Concluindo, então, fechando esse capítulo, nós vamos aprender que para evitar a vampirização tão comum, tão espalhada aqui na Terra entre nós, o que vai nos defender realmente? Primeiro, um bom ambiente. Segundo, trabalho no bem, de forma que nossa mente fique sempre ocupada. Boas leituras que também ocuparão as nossas mentes, evitando, assim, as sugestões de espíritos infelizes. As conversas edificantes, observar as conversas no nosso dia a dia, a oração, a vigilância de sentimentos, de pensamentos e de atitudes, porque todos nós estamos sujeitos à vampirização e ela, infelizmente, pelo patamar de pensamentos que vigoram aqui no planeta, ela é muito mais comum do que nós imaginamos. Segue na apostila também, que deve ser colocada junto com essa aula, é uma bibliografia para quem quiser estudar mais, é quase toda calcada na obra de André Luiz mesmo. Vamos fazer a nossa oração. Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, pela graça de mais um encontro na nossa Escola Jesus Cristo, pelo aprendizado feito com esse capítulo do livro Missionários da Luz. E agora te rogamos, Pai, que abençoe onde estiverem os espíritos Alexandre, André Luiz, Chico Xavier, que trabalhou e sofreu tanto para nos esclarecer tão altas coisas da vida que a humanidade terrestre absolutamente não tinha, não fazia a menor ideia que acontecia dentro de nós, em nosso mundo, em nosso cotidiano. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a tua bênção para que nossos esforços a partir desses conhecimentos sejam mais grandiosos para a nossa transformação, sabedores de que não há bons médios onde não existam bons homens. Obrigada, Jesus, que assim seja.